Olá, seja bem-vindo ao quarto pilar de edificação e crescimento da comunidade do Reino Church. E o quarto pilar é a cultura do reino. Como eu amo falar da cultura do reino. A visão da nossa igreja é muito baseada na cultura do reino. Então, esse vídeo aqui é um dos mais importantes e é um daqueles que você tem que prestar atenção. Se você puder pegar papel e caneta para anotar, anota tudo, escreve a visão. Escreve a visão. Eu já estou gravando, cabe a você escrever. Então vamos lá, seguir o conselho que disse o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 2, ok? A cultura do reino é dividida em três partes simples, mas importantes e fundamentais para que nós possamos ter qualidade no corpo de Cristo, na vida da igreja. A vida da igreja precisa de qualidade. E com certeza essas três partes vão trazer a qualidade que nós tanto desejamos. Então a primeira parte da cultura do reino é a cultura da honra. A cultura da honra gera líderes de honra, que honram e que são honrados. Na cultura da honra, o que é valorizado é a submissão e não o autoritarismo. A submissão é quando você decide se submeter. Não precisa ninguém impor sobre você liderança alguma, mas o seu coração. O seu coração é submisso. Você submete o seu coração, você submete a sua espiritualidade. Nós sabemos que estamos lidando com homens de Deus, com mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças, pessoas que possuem o Espírito Santo dentro da vida delas, pessoas que são cheias do Espírito e cheias de sabedoria, pessoas que estudam a palavra, pessoas que possuem formação, pessoas que têm experiência de vida e muitas vezes experiência no Evangelho. No nosso meio há pessoas que chegaram a Cristo agora, mas há pessoas que já são cristãs há muito tempo e já possuem experiências há muito tempo. Têm uma vivência, conhecem a vida da igreja como ninguém. São pessoas que possuem essa experiência, esse know-how, essa bagagem que é muito importante. E tudo isso é valorizado por nós aqui na comunidade do Reino. Nós valorizamos as suas experiências, as experiências sobrenaturais, as experiências com a vida da igreja que você tem. Nós valorizamos o seu conhecimento bíblico, nós valorizamos a sua jornada em Cristo, a sua jornada no reino. Para nós tem um valor imenso. Mas apesar de tudo isso que eu citei, a pergunta que eu faço é, apesar de tudo isso, você pode se submeter? Você consegue se submeter? Você consegue honrar sua liderança? Você consegue andar debaixo de honra? Você consegue ser um líder de honra? Dentro da cultura do reino, há a cultura da honra. E a cultura da honra é, apesar de toda a sua bagagem, apesar de toda a sua experiência, apesar de todo o seu conhecimento, você ainda assim consegue servir, você ainda assim consegue honrar, você ainda assim consegue ser submissa, consegue se submeter à sua liderança, sem que a sua liderança precise se impor sobre você, precise usar de autoridade, precise usar de poder, mas o seu coração é um coração de servo. O seu coração é o coração de uma serva do Senhor. As pessoas que entendem a cultura da honra, elas entendem que elas estão aqui não para cumprir ordem, elas estão aqui para cumprir uma missão. E missão dada é missão cumprida. As missões que são passadas para elas, elas sabem que elas estão fazendo como se fosse para o Senhor. São para abençoar vidas, mas como se fosse para o Senhor. Por isso elas fazem de todo o coração. Elas fazem o melhor, elas entregam, elas não murmuram. Porque olha só, na cultura da honra não há murmuração. Na cultura da honra não há reclamação. Mesmo que muitas vezes o seu coração possa estar passando por fases difíceis, de descontentamento, de tristeza, de infelicidade, de problemas pessoais, particulares ou até mesmo dentro da igreja, ainda assim você tem equilíbrio emocional suficiente, inteligência emocional suficiente para se submeter, para não andar em murmuração, em reclamação, porque nós sabemos que o povo no deserto não entrou na terra prometida por causa de murmuração. Eles murmuraram 10 vezes. E o apóstolo Paulo, em sua carta em 1 Coríntios 10, ele explica que da mesma forma pode acontecer com a igreja, que a igreja precisa retirar do meio a murmuração. E ele ensina que em tudo nós devemos dar graça. Quando nós estamos servindo ao Senhor, dentro da cultura do reino, nós temos que entender o valor que há na cultura da honra, onde nós nos submetemos à nossa liderança. Nós entendemos que nós não estamos ali para cumprir ordem, mas nós estamos ali para cumprir missão. E da mesma forma nós fazemos isso com alegria
sem nenhuma murmuração. Sabemos que nós fazemos isso para abençoar a vida dos nossos irmãos, mas como se fosse para o Senhor. Então repito a pergunta: mesmo com toda a bagagem que você tem, com toda a experiência, know-how, com todo o conhecimento e diplomas que você tenha, você pode se submeter à sua liderança, aos seus pastores e honrá-los? Eu creio que sim. Acredito que a resposta é sim. Então, dentro da cultura do reino, o primeiro ponto é a cultura da honra, que é importantíssima. O segundo ponto dentro da cultura do reino é a cultura do perdão, onde todos possuem um coração perdoador. A coisa mais difícil e triste que tem é você caminhar com pessoas que são magoadas, são machucadas, pessoas que praticam o não perdão. Não conseguem perdoar, não conseguem passar por cima de problemas, estão sempre com sentimento de vingança, de rancor, de mágoa, de ódio, estão sempre muito chateadas. Isso é horrível. Para que nós possamos viver a cultura do reino, nós precisamos da cultura do perdão. No nosso meio, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, nós vamos errar uns com os outros. Vocês vão errar comigo, eu vou errar com vocês, os irmãos vão errar com você. E ainda assim, você precisa ter um coração preparado para perdoar, para praticar o perdão. E eu sei que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não doer. É lembrar e não doer, porque seu coração é sarado. Eu profetizo sobre a vida de todos os que reinam dentro da comunidade que você possui um coração sarado. Você tem um coração quebrantado, um coração contrito. Você não tem um coração magoado, um coração ferido, um coração ressentido. Eu repreendo todo o ressentimento no nosso meio. Que nós possamos caminhar em perdão, que nós possamos caminhar em reconciliação, que nós possamos entender que os seres humanos são falhos e que vão precisar do nosso perdão. E aquela palavra que Jesus disse, que se o irmão vier pecar contra ti e pedir perdão 77 vezes, 70 vezes 7, 70 vezes 7 num dia, então perdoa. Então da mesma forma nós possamos assim caminhar com um coração perdoador dentro do reino, praticando essa cultura do perdão, porque ela é importantíssima nesse quarto pilar da edificação e crescimento da comunidade do Reino Church. É um coração perdoador, faz parte da cultura do reino, e essa cultura do perdão é importantíssimo nós aprendemos a cultivar ela, ok? Então, dentro da cultura do reino, nós temos o terceiro passo que é importantíssimo, que é a cultura do crescimento. Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de expansão. A coisa mais difícil também de caminhar com pessoas que não crescem, pessoas que não evoluem, pessoas que não sentem desejo de ir além, de firmar suas estacas mais longe, de ampliar sua tenda, de olhar para a direita, para a esquerda e ver além e saber que Deus está expandindo, expandindo, expandindo. O reino de Deus é expansão pura. A palavra de Deus diz que quando Ele criou todas as coisas, Ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Ele olha para Abraão e fala: Abraão, firma bem suas estacas que você vai bem mais longe. Abraão, olha, até onde suas vistas alcançarem, você vai alcançar. E nós que servimos no reino, nós precisamos ter essa cultura, a cultura do crescimento. Saber, meu irmão, minha irmã, que a igreja precisa avançar com o reino, precisa expandir com o reino, precisa crescer. Eu falo disso um pouco nos vídeos anteriores. E nessa visão de crescimento, nós temos que entender a importância de que nós precisamos estar com as pessoas certas, precisamos estar nos lugares certos, porque é ali que são o cumprimento de promessas. As promessas, para se cumprirem, dependem de nós estarmos com as pessoas certas e nos lugares certos. Pessoas certas mais lugares certos igual cumprimento de promessas. Você pode escrever isso aí no papel, numa caneta, ó. Pessoas certas mais lugares certos igual cumprimento de promessas. Eu conheço pessoas que as promessas ainda não se cumpriram na vida delas porque elas andam com pessoas erradas e elas vivem em lugares errados. Então olha só que importância tem você estar com as pessoas certas, nos lugares certos, para que as promessas se cumpram. E eu profetizo na tua vida, hein? Você está no lugar certo e você está com as pessoas certas. Então prepare-se para o cumprimento de promessas de Deus que vão vir sobre a sua vida. Você recebe onde você está? Cumprimento de promessas de Deus que virão sobre a sua vida. Então, dentro da cultura do reino, nós temos a cultura da honra, nós temos a cultura do perdão e nós temos a cultura do crescimento. São três culturas importantíssimas, fundamentais, não podem ser esquecidas
dentro da cultura do reino. Na comunidade do reino, a cultura do reino é valorizada, a cultura do reino é pregada, a cultura do reino é ensinada, e eu espero que ela esteja dentro do teu coração, que você possa respirar e sentir a cultura do reino, que envolve a cultura da honra, que envolve a cultura do perdão e a cultura do crescimento. Eu profetizo sobre a tua vida, que você seja um líder, que você seja uma líder de honra. Eu profetizo que você seja um líder e uma líder que tenha um coração perdoador, sem ressentimento, sem mágoas, perdoador, curado, sarado em nome de Jesus. E também que você tenha a cultura de crescimento, que as coisas possam crescer, evoluir, expandir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Esse vídeo é importantíssimo, você precisa compartilhar, precisa até assistir mais vezes, hein? Eu conto com você, compartilhe com os nossos irmãos, isso faz parte dos 7 pilares da igreja, e eu conto para que você possa compartilhar isso e vamos mandar para frente aí para mais pessoas, amém? Até o próximo pilar do crescimento e da edificação da comunidade do Reino Church. Deus abençoe.